Ei, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou Thaís Quintans, eu sou moradora aqui do Nova Almeida. Eu me mudei para o Espírito Santo tem 4 anos, somos gaúchos. E para mim, morar aqui era um sonho. Sair do frio do Rio Grande do Sul para estar aqui nessa terra abençoada é muito bom e eu sou muito grata. E gosto bastante de morar aqui no nosso condomínio. E queria primeiramente dizer para todo mundo um feliz Dia da Mulher. Como a colega falou na oração inicial, a gente sabe o quanto a gente é cobrada, o quanto a gente é comparada. Para vir para cá eu estava falando com as meninas com frio na barriga. A hora que deu aquele som, meu coração parecia que ia saltar pela boca. Eu pensei assim, mas todo mundo vai ouvir? Não é só quem quer estar aqui? Agora eu estou muito mais confortável, porque eu sei que quem está aqui dentro quer estar aqui, escolheu estar aqui e está me ouvindo porque quer e não porque está o som a todo volume gritando sem escolha. Então que bom que todos vocês estão aqui, sintam-se acolhidas, abraçadas nesse Dia da Mulher. O tema que o Léo e eu escolhemos falar foi sobre prosperidade. Prosperidade pega todas as idades, todas as crenças, todos os sexos. Então eu quero dizer para vocês que prosperar é uma escolha. E já que vocês escolheram estar aqui, escutem de coração aberto, escutem com a alma, porque é a minha alma conversando com vocês. Eu estou super à disposição, disponível para tirar dúvidas depois, porque é óbvio que a gente vai ter bastante coisa para pensar e para arrumar na vida. Eu sou terapeuta comportamental, então eu trabalho justamente com o comportamento das pessoas. Geralmente no meu Instagram eu falo para empreendedoras, para elas se comportarem, para vender mais, para escalar os negócios, para aparecer. Então, se alguém se identificar, eu já peço, segue lá no Instagram também. Pode passar, por favor, o primeiro slide? Então, para que a gente comece, eu queria convidar todas que se sentirem seguras e confortáveis para fechar os olhos um segundinho e deixar os afazeres do dia a dia, o que tem para fazer, o que tem para pagar, os e-mails para responder, as demandas lá fora. Que aqui tu possa estar inteira, ouvindo e se dispondo a aprender, se dispondo a crescer. Que tu possa delegar, pedir ajuda sem culpa. Que tu possa soltar o peso da cobrança, da comparação, do medo de dar errado. Que tu possa relaxar, como disse a nossa colega de manhã, que a gente possa estar aqui e absorver a nossa boa parte. E eu sei, e veio muito a calhar, que muitas de nós, a gente é muito mais parecida com a Marta do que com a Maria. A gente tem 1000 demandas e a gente quer dar conta de tudo. E muitas vezes a gente não senta ao lado de Jesus. E longe de mim dizer que eu estou parecida com Jesus, gente, não é isso. Mas às vezes a gente deixa de ouvir uma palavra legal porque tem muita coisa para fazer. Ou pior ainda, porque quer ver uma série. Eu não estou olhando para ninguém para não julgar ninguém. Mas vamos ser muito sinceros. A pessoa riu e se entrega, né? A gente estava conversando antes. Mas é isso, que bom que vocês estão aqui. Para mim é um prazer ir conhecendo as pessoas que moram aqui e eu me sinto feliz e ao mesmo tempo intimidada, porque terça-feira eu cheguei da academia, estava chovendo e eu pensei assim, eu quero ficar aqui tomando banho de chuva. E as crianças brincando, correndo, e eu queria estar ali. Eu disse assim, vou caminhar em círculos. Comecei a caminhar em círculos, eu moro aqui no Nova Almeida, atrás da pracinha, né? Eu caminhei em círculos ali, tomar banho de chuva, depois pensei assim, gente, mas eu vou fazer a palestra no sábado, e aí tô tomando banho de chuva, as pessoas vão achar que eu sou doida. Uma adulta, né? Vai tomar banho de chuva que nem as crianças. Que a gente convide a nossa criança e a nossa adolescente para a vida. Que a gente possa viver. Se a gente não está fazendo mal para ninguém, né? Eu vou contar um pouquinho que estar aqui foram vários desafios. Eu saí do emprego público, eu era funcionária pública lá em Porto Alegre, na Caixa Econômica Federal, e
depois de metas e tudo que o banco é, e a gente sabe o quanto é desafiador, eu fiz a transição de carreira. Fiz várias formações para ser terapeuta e já fazia trabalho voluntário no mesmo local lá em Porto Alegre há 20 anos. Então, eu tenho bastante qualificação para auxiliar, para ajudar com que mulheres, principalmente as que querem crescer, as que querem prosperar, que elas prosperem cada vez mais. E que nem eu sempre falo, eu estou muito disponível para essa comunidade, para a gente crescer junto, que é o tema de hoje. É prosperar em comunidade. Porque quando uma mulher se cura, como a colega falou pela manhã, ela cura o seu lar. Quando a gente acorda na TPM, lá no Sul a gente fala de ovo virado, quando a gente acorda doida, a gente estressa todo mundo. Quem tem filho adolescente sabe, eu tenho uma de 24 anos e uma de 19 que mora comigo. Sim, eu tenho uma filha de 24, eu sou casada há 30 anos, esqueci de falar para vocês, mas só tenho 45, calma, é que 1900 Guaraná com rolha se casava muito cedo, ainda mais morando numa cidade pequena que nem eu morava. Agora eu quero falar diretamente para a mentalidade. Pode passar mais um, por favor? A gente pode... Obrigada. A gente pode triplicar. E isso é muito importante tu ter em mente. Tu pode triplicar os teus ganhos na área que for. Tu pode ser um excelente cozinheiro, temos aqui. Tu pode ser vendedora, revendedora, terapeuta que trabalha com horário. E a gente pode triplicar os ganhos. Mas não dá para triplicar as horas do dia. Não dá para triplicar a vida. Então, a vida precisa ser gostosa. E esse é um dos pontos que eu bato muito. Para que a gente tenha prazer no dia a dia. Não é prazer só nas férias. Não é prazer só quando eu consigo ir à praia num dia de sol. É prazer para trabalhar no dia a dia com prazer. Então, se tu tens uma rotina hoje que tu ainda não consegue mudar e que tu ainda precisa manter. Eu sei, a gente tem contas para pagar, tá tudo bem. Mas faz alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. Não basta reclamar dos colegas, dos gestores, dos clientes, eventualmente, e tu não fazer nada, tu não te qualificar, tu não estudar. Tu só está reclamando, e a palavra reclamar é clamar 2 vezes. Tu não está sendo congruente. Então, que tu possa gostar da tua vida. Eu costumo fazer uma pergunta para as minhas alunas, que nota tu dá para a tua vida olhando mais de uma área? Olhando pelo menos 5 áreas da vida. Que nota tu dá para as tuas finanças? Que nota tu dá para os teus relacionamentos? Que nota tu dá para a tua saúde? Que nota tu dá para a tua vida social? São coisas importantes. E para o relacionamento a 2, amoroso. Relacionamento com as pessoas e amoroso, né? Se a nota está muito baixa em uma área da vida, é para esse lugar que a gente precisa olhar. É nesse lugar que a gente precisa pensar assim, ok, o que eu consigo mudar nos próximos 6 meses? Às vezes é iniciar uma formação, é iniciar um novo curso, é se qualificar. O que eu posso fazer para daqui a 1 ano? Para melhorar. E aí fala um pouco de investir o dinheiro, que é o nosso segundo item. Dá para passar mais um, por favor? Eu não vi que estava no... Isso, amor, obrigada. Aí fala do segundo item, que é reservar uma parte dos teus ganhos para te melhorar o teu conhecimento, as tuas habilidades, as tuas emoções. Porque tá cheio de mulher, tá cheio de empreendedora, de empresária, que compra um monte de curso, que compra um monte de livro e não consegue aplicar. Achei que era comigo. E não consegue aplicar. Então não é comprar apenas, mas é uma vez lendo, conseguir assimilar, ou estudando, conseguir assimilar e principalmente executar. Se tu não consegue executar, a gente precisa olhar para a tua mentalidade, te tornar mais forte para que tu consiga sustentar as estratégias que tu aprende. Isso serve para todos nós.
Serve para quem já está aposentado, porque essa foi uma das preocupações minha e do Léo, que esse comunicado, essa palestra, pudesse falar com todo mundo. E isso serve, sim, para quem é dona de casa. Se tu quer viajar mais, se tu quer ter conquistas, tu precisa saber o que tu quer. Ah, eu quero viajar. E aí eu pergunto assim, para onde? Ah, a pessoa engasga. Nossa, eu quero trocar de carro. Ótimo, qual é o próximo carro que tu vai ter? Ela engasga. Se tu não souber para onde tu quer ir, tu não chega a lugar nenhum. A gente precisa dar comandos para o nosso cérebro. E aí, justamente, essa parte eu trabalho, para a gente dar comandos prósperos. Porque se tu dá um comando com medo de faltar, ah, eu quero o suficiente para pagar as contas. Quem aqui quer ter o suficiente para pagar as contas? Eu quero ter mais. Eu não quero ter só o suficiente para pagar as contas. Eu quero sair da sobrevivência, porque enquanto o teu cérebro está na sobrevivência, ele não consegue prosperar. Ele está preocupado em sobreviver, em como eu pago os boletos. Então o convite fica para a gente ter objetivos claros, para a gente ter metas claras e para a gente poder olhar para isso de uma forma próspera. Ah, eu quero me relacionar, mas eu não quero um cara agressivo, eu não quero que ele beba, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tá, mas o que tu quer? Muitas travam. Não sabem dizer. Não faz uma lista do que quer. E o nosso cérebro não trabalha com não. O nosso cérebro não entende o não. Se eu disser para vocês agora, não pensem num cachorro amarelo vira-latinha aqui, um caramelo, não é amarelo. Não pensem. A chance de vocês terem pensado num cão aqui é imensa, porque o cérebro não entende o não. Tem vários experimentos que a gente pega imagina que pega um limão, cheira o limão, né? Agora imagina que tu tá tomando um gole, a boca saliva. São técnicas, são ferramentas para ensinar que o teu cérebro não diferencia o teu medo da sobrevivência, como eu pago os boletos, e agora, e se eu vou conseguir, e se, do que é real. Então dá comandos positivos. Se tu pensa no que dá errado, e eu penso também, gente. Ai, gente, eu fico pensando, e se faltar luz? E se eu gaguejar? E se eu virar alguma coisa e derrubar uma água lá? Eu penso tudo isso também. Mas aí eu penso, e se eu tocar muitas vidas? E se eu transformar a vida de uma mulher que está aqui? E se ela acordar diferente? Já valeu a pena. Então esse é o convite. E aí eu falei para a pessoa que fez a nossa oração de manhã, para ela falar para o público, gente. Quando a gente não fala o nosso dom, o nosso conhecimento, o nosso servir, a gente está sendo egoísta. Às vezes tu pensa assim, ah, mas eu não tenho nada para ensinar. Será mesmo? Será que tu não é uma excelente amiga que ouve, que aconselha? Até porque é muito mais fácil aconselhar a vida dos outros do que a nossa, né? A nossa a gente é toda embolada para ver, mas a do outro a gente dá conselho. E aí, para isso, tem uma ferramenta que a gente trabalha também, que é a constelação familiar. É quando tu olha a tua vida de um outro ângulo. Tu consegue enxergar coisas que tu não estava conseguindo ver porque tu estava inserido na situação. Tem várias ferramentas, tem técnicas, tem formas. Dentro disso, eu quero dizer para vocês que muita gente diz assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, nossa, eu vou fazer terapia. Fora que a terapia tinha aquele julgamento de terapia é coisa de doido, né? Terapia é para quem precisa de ajuda, que é biruleibe, né? Mas não. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. E aí eu convido. Minha rede social é aberta, bora me seguir. Todos os dias eu ensino alguma coisa nos stories. Todos os dias tem conteúdo para aprender. Ter dinheiro ou não para investir não é o passo base. A decisão de eu vou mudar minha vida e todos os dias eu vou aprender alguma coisa nova é onde começa a mudança. A mudança começa numa decisão, não só do querer. Eu costumo falar que querer todo mundo quer.
Não há uma pessoa que não queira saúde. Não há uma pessoa que não queira felicidade nos relacionamentos. Eu não conheço pessoas que não queiram ter dinheiro, que queiram estar passando necessidade. Obrigada. Eu digo que querer, todo mundo quer. E se querer fosse poder, todo mundo tinha saúde. Mas não, querer não é o suficiente. Decidir e agir é que é. Sair da zona do conforto, de poder sábado de manhã, tá limpando minha casa, tá fazendo qualquer outra coisa, tá na praia e estar aqui, é desafiador. E se eu convido qualquer pessoa para estar aqui, para falar aqui na frente, para dar um depoimento, a pessoa gagueja. É treino, não é só dom. A gente estuda, a gente investe, a gente faz cursos que nem a filha fez. Algumas pessoas não conseguem usar o que compra de ensinamento, porque falta sustentação emocional. Então, decida investir. Começa com o teu mínimo possível e separa uma porcentagem. Eu sempre digo para as minhas alunas, a gente começa o caixa da viagem, quase todas elas querem viajar, né? Quem não quer? Eu digo para elas, tá, e quanto que tu tem na caixinha já separado para viagem? Nada. Tu tem o destino? Tá, depois que elas passam comigo, elas têm o destino. Elas acham logo que a gente tá conversando. Mas eu pergunto assim, tu já tem um valor? Tu já começamos uma caixinha? E elas, não. A gente começa hoje, com o que tem, com o que consegue. Ah, hoje eu só consigo R$2, tá. Bota na caixinha R$2. Volta balançando a cabeça. A Val é uma das minhas mentoradas e ela é minha mentora de vendas também. A gente cresce juntas, se apoia. E eu quero dizer para vocês que precisa ter decisão. E a decisão pode ser para dar um basta, um limite em filhos. E eu tenho filhas adultas, uma casada, uma solteira que mora comigo. Às vezes a gente precisa decidir, dar um limite. Adolescente? Ah, minha filha, quem aqui que tem, como é que é telhado de vidro que joga a primeira pedra? Não, aqui não. Enfim, vocês não entenderam a referência? A gente tem que saber dar limite. A gente tem que saber impor, dizer não. Isso também é autocuidado emocional. A gente tem que aprender a se blindar emocionalmente. É muito importante tu não entrar na onda do que a gente vê e se encharca na televisão. Porque o avião que voa não dá notícia. O que cai é que aparece. Olha quantos de nós... Eu vou para a academia às vezes de manhã, um pouquinho antes das 7. Quantos de nós saem todos os dias para trabalhar cedo? Eu canso de dar aula até 10h30, 11 horas da noite, porque muita gente trabalha na CLT e eu atendo à noite. E aí eu digo assim, nós não somos reportagem. Eu nunca apareci na televisão porque sou trabalhadora, porque assinei a carteira com 15 anos, porque casei cedo e continuo casada com o mesmo marido há 30. Eu nunca apareci, nunca dei entrevista ainda no Fantástico para contar coisas que muitos brasileiros fazem. Mas vai aparecer fazendo coisa errada. Aí dá notícia. Então, que a gente saiba blindar e escolher o que a gente vai consumir e como que a gente vai deixar essas energias agirem na nossa vida. Porque tem coisas que a gente olha e que doem, e que é triste. É o filho de outra pessoa, mas tu pensa assim, podia ser minha filha namora, minha filha pega Uber, minha filha dorme fora de casa, dá medo. Mas que a gente saiba que, ok, Deus tem os seus porquês, os seus motivos, a mim cabe orar e entregar as minhas filhas na mão dele, enquanto eu não posso estar com elas embaixo da asa, eu geralmente não posso, elas são adultas, né? E a gente confiar. E aí tu tratar de virar a tua chave. E entender como que tu funciona é maravilhoso. Eu tenho um planner, tá? Que tem mais de 80 tipos de autocuidado emocional. Então tem gente, a gente estava falando aqui sobre cozinhar. Eu disse, eu detesto cozinhar, gente. Eu cozinho porque eu tenho que comer. Porque a gente tem marmita, o marido trabalha dia de semana, leva marmita. Mas gostar de cozinhar, não gosto. A gente estava falando justamente isso. E aí, encontra o que tu gosta. Música geralmente funciona para todo mundo. Fica aqui a dica, tá? Música, eu não sei a idade, eu não sei o tipo, o estilo musical, mas geralmente a música te tira
da melancolia, da tristeza, daquela energia esquisita, às vezes da TPM, às vezes do medo, da ansiedade, e ela te leva para um outro lugar. Cuidem também o estilo musical, tá? Porque tem estilos musicais que a gente se arrasta também com a energia no chão, tá? Ainda sobre investimentos, olhei para lá e me lembrei. Eu gosto de falar um pouco de improviso, eu não costumo ter muito roteiro, sabe? Mas muitas vezes a gente investe mal o nosso dinheiro, com muito prazer imediato. Vai olhar a lista da Shopee, vai olhar a lista da Shein, vai olhar um monte de lista de iFood e ver, será que isso tudo é necessário? Ou será que eu estou apenas me recompensando de um dia ruim? Será que eu estou me recompensando de uma xingada que eu levei, de um cliente que foi grosseiro? No banco eu tinha muito disso. A pessoa ia lá, achava que ia receber, achava que ia se aposentar. Eu atendia FGTS, Bolsa Família e Seguro-Desemprego. Aí imagina o caos. Aí a pessoa não recebeu porque não fez um cadastramento, coisa do CRAS, coisa do INSS, que tipo assim, o banco paga. Mas a gente é descascado. Murilo agora de manhã também foi atender o telefone, não, tá em todos os lugares, a gente não tá atendendo hoje de manhã, foi descascado. Que a gente possa ser brando enquanto comunidade. Ah, mas eu não estou nos grupos. É uma escolha? Se tá lá, tá divulgado, tá em todos os lugares, vamos agir como adulto, vamos olhar para a nossa autorresponsabilidade. Uma escolha de não estar nos grupos é uma escolha. Mas então não reclama com a equipe de decisões que, no caso, nem eram dele. A gente até estava rindo. E aí eu digo assim, prosperar em comunidade também é isso. Também é cuidar, também é ser gentil. A minha vizinha do segundo andar não está aqui, mas vira e mexe na quinta-feira, bate o horário da academia, eu ajudo ela a erguer o carrinho para subir as compras da feira. É sobre isso. É sobre tu fazer o teu melhor onde quer que tu esteja. Às vezes o teu melhor é aqui. Às vezes o teu bom dia de manhã, fica à vontade. Às vezes o teu bom dia de manhã vai ser o único bom dia que aquela pessoa vai receber. Às vezes, sabe-se lá há quanto tempo ela está sem os filhos em casa. A gente tem a síndrome do ninho vazio, quando os filhos casam. A minha eu chorei, ainda foi junto com a pandemia. Aí eu chorava, dizia assim, nossa, e agora? Eu vou saber se ela vai se cuidar, e se ela pega... A minha avó, que tinha 93 anos, pegou Covid e venceu. Faleceu anos depois, infelizmente a gente perdeu ela. E eu sempre me mostrei nas redes sociais. Durante 4 anos, todas as quintas-feiras eu dormia na casa da minha avó. Porque ela precisava de cuidado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Diferente da senhora que está maravilhosa, ela usava fralda, tinha Alzheimer, não reconhecia a gente, queria bater em todo mundo, falava mais palavrão do que as minhas 2 filhas adolescentes juntas. Sabe aqueles memes de veinha brigando para fazer atividade física? Era minha avó todinha. Tem horas que eu olho e quando eu vi a senhora de manhã, eu ainda falei para minha amiga, eu digo que saudade que me deu da minha avó. Então, dá licença, deixa eu lhe dar um abraço. Ah, obrigado. De Dia das Mulheres. E o meu abraço de vó e bisavó e tataravó, que eu já sou tataravó. A sua bênção, por favor. Obrigada, Deus te abençoe. Muito obrigada. Eu sempre amei família. A pessoa que arrepia, a pessoa emocionada se arrepia. E a gente não teve o hábito de ser ensinado a pedir para minha avó a bênção. Eu só fui adquirir esse hábito aqui no Espírito Santo, que é diferenciado. O jeito de tratar o mãe por mamãe, o jeito de lidar com a família. E a minha avó me criou, a minha mãe trabalhava, a minha avó me criou, então a gente tinha muito essa ligação. E no final ela já não me reconhecia. Às vezes ela teimava que eu era minha mãe, porque a gente é parecida. Às vezes ela não me reconhecia. E isso vai acontecer com muitos de nós. Porque a gente vai esquecendo as pessoas. Gente, eu tô com 45. Eu não contei pra vocês, eu sou casada há 30 anos. Eu casei muito cedo. Mas às vezes eu já troco o nome das minhas filhas. Às vezes eu chamo uma, chamo a outra. Com 45, gente. E aí o que eu quero dizer pra vocês é que vivam a vida todos os dias como se fosse o teu último dia.
a gente não tem certeza de que a tarde é nossa. E aí eu digo, a nossa obrigação, às vezes, e eu sei porque eu faço isso também, o piloto automático, às vezes eu corro na academia, a gente faz academia junto, a gente faz atividade física junto. E às vezes eu chego lá meio assim, eu disse essa semana para o meu professor, eu digo, bota uma música de gritar, porque eu estou precisando gritar, estou precisando botar para fora. E é sobre isso. Nem sempre o teu 100% vai estar sorridente, vai conseguir ver todo mundo, acolher todo mundo, cuidar, e está tudo bem. Porque não é para ser salvadora de ninguém. A gente precisa se salvar. Ninguém vai fazer o que tu precisa fazer por ti. Ninguém vai dar limites para o marido, para o filho. Ninguém vai fazer as obrigações de venda, se tu trabalhas ainda, se tu está vendendo a tua serviço, o teu produto. É contigo. E eu espero de verdade que agora a gente mude a postura frente à vida e diga, eu faço. Eu ia bater no peito, não, eu não vou bater aqui porque tem o microfone, né? Não estou acostumada. E dizer, eu faço. Deixa para mim que eu resolvo. Qual é o meu menor passo possível? Às vezes é iniciar, às vezes é melhorar, às vezes é abrir o teu Instagram e começar a vender alguma coisa, é ensinar alguma coisa que tu já sabe fazer. Sobre isso a gente pode trocar uma ideia depois no privado, tá? Eu sou maravilhosa dando ideias. Comprar parcelado antes da hora, dá para avançar? Será que a Tatá consegue? A minha xará, Thaís. Vamos lá. Abrir mão da vida que tem hoje. Quando eu falo que a gente precisa aprender a dominar a mente, a dominar o comportamento, a dizer alguns nãos, vão ter pessoas que vão olhar e vão dizer, ela tá esquisita, agora ela não é mais tão legal quanto ela era. Mas será que as pessoas gostavam da gente mesmo? Ou será que elas gostavam do que a gente fazia por elas? Do nosso servir? Abrir mão da vida que tu tem hoje, pode ser que tu queira prosperar mais financeiramente e aí seja começar a vender, começar a empreender com alguma coisa, revender cosméticos, revender produtos de qualidade, aprender uma nova habilidade. Tem vários cursos, o Léo está sempre colocando no grupo de habilidades no Sesc, no Senai, para cortar cabelo, para fazer massagem, sempre dá. Ah, mas eu já estou um pouco velha. Eu saí do banco, saí do Rio Grande do Sul aos 40. E tinha gente que me disse, tu é louca, vai abrir mão do banco? Segurança, estabilidade. Eu também ouvi conselhos para não fazer. Meus pais quase enlouqueceram. Tu tá doida? Isso é depressão da pandemia, imagina, não faz isso. Mas a gente precisa ir atrás dos nossos sonhos. A vida é uma só. E eu quero que tu tenha qualidade de vida. Eu quero que tu goste da tua rotina. Eu quero que tu goste do teu dia a dia, não só das tuas férias. Até porque, eu não sei vocês, mas nas minhas férias do carnaval eu dormi, eu vi série. Eu fui essa que dormiu, viu série, coloquei as séries em dia. Tá tudo bem. Não importa se tu é do samba, do rolê ou do sofá. Desde que tu faça coisas que te façam feliz todos os dias. Isso é muito importante. Aqui é um convite que, como eu falei, eu me coloco à disposição para ajudar quem precisar. A gente troca ideia depois tomando café, porque depois eu vou tomar café, né? Eu não tomei antes porque vai que gruda alguma coisa no dente e aí a gente fica com medo do julgamento, né? Mas eu quero que vocês pensem, o que eu quero da minha vida daqui a 20 anos? E não importa a idade, tá? Calma, não importa a idade. Eu nunca pensei que eu ia chegar nessa. Né? E cheguei. Mas a gente está tendo mais longevidade e mais qualidade de vida. Então pensem, e os próximos 10 anos? Como que eu quero estar? Como que eu quero que a minha casa esteja? Como que eu quero que a minha vida amorosa, o meu corpo, a minha saúde, daqui a 10 anos eu vou estar com 55? Como que eu quero estar? E aí continua. Só que tu precisa ir reduzindo. E para o próximo ano, o que eu quero?
Qual o objetivo? Lembra que a gente falou para olharem para as áreas da vida? Na pior área da vida, qual vai ser o teu objetivo? Como que tu vai estar daqui a um ano? E o que tu vai fazer nos próximos 12 meses para alcançar esse objetivo? Porque às vezes a gente diz assim, eu quero ter saúde. Mas se empanturra de doce, de gordura, não faz atividade física, ou faz que nem eu, vai só para o cardio, vai só para a dança, não faz a musculação. Mas entender como que tu quer estar e o que tu vai fazer para chegar lá dessa forma. A gente já falou um pouco hoje do medo de ser julgada, criticada. Meu Deus, e se eu caminhar na chuva? Ai, essa roupa. Eu fiquei pensando assim, gente, eu vou parecer uma grávida. Senhor amado. Mas é o que temos. Mulheres são cíclicas e tem épocas do mês que a gente está mais inchada. E tem épocas do mês e tem épocas da vida que a gente está assim e está assim. E a gente tem medo de ser julgado. E se eu estiver arrumada demais, e aí vão achar que eu sou snob. Mas se eu estiver arrumada de menos, vão dizer assim, mas quem é aquela dali? E aí eu pensei assim, batom vermelho. Eu pensei assim, ai, eu gosto de batom vermelho. Nas primeiras palestras eu pensava assim, ai, batom vermelho vai chamar muita atenção. Menos. Agora, eu quero mais é que vocês prestem atenção. Eu quero mais é que vocês olhem para vocês e se vocês gostarem, se fizer sentido, coloquem o batom. Não todos, porque eu acho que os meninos não vão ficar bem de batom. Não vai combinar com chapéu, talvez, né? Mas usem o que gostam. E eu quis comentar do chapéu porque a gente sempre vê, é uma referência, a gente acaba visualizando alguns vizinhos. Eu sou ruim na fisionomia, mas que tu goste da tua vida e que tu não tenha vergonha de ser quem tu é. Do jeito que tu é. Eu falo ainda o sotaque tu, dificilmente vai perder, eu morei lá até os 40 anos, né? A gente tem. Mas é mais importante eu passar uma mensagem do que eu ficar me criticando. Eu falo com sotaque. Eu, às vezes, esqueço de colocar um S atrás da palavra, porque o tu tem isso, né? O certo seria o você ou tu és, né? Mas é a linguagem coloquial. Mais importante é a mensagem. E que mensagem tu está deixando no mundo? Que mensagem tu está deixando no teu lar? Que mensagem, se tu ainda trabalha, tu está deixando no teu trabalho? Essas são as perguntas e nós moramos em comunidade. Que a gente lembre disso e que a gente se fortaleça. Que a gente possa se ver merecedora. Lembra que eu falei aqui que eu não quero ninguém pagando as contas? Que eu quero que a gente tenha para a abundância. Então, que vocês, sim, se sintam merecedoras de ter qualidade de vida, de ter saúde, de estarem arrumadas se fizer sentido. E tá tudo bem também sair de coque, abacaxi, bermuda e chinelo. Porque eu venho na administração durante a semana, sim, é óbvio que eu não venho, né, arrumada desse jeito. E tá tudo bem. A gente chama de momentos diferentes, né? Todos nós já somos merecedores. Como disse a colega que fez a oração no início, Jesus já fez por nós. Nós já somos amados. Nós já somos suficientes. A gente já tem a ensinar, a contribuir, a crescer. Só falta a gente deixar o medo do julgamento de lado, a vergonha, e transbordar o que a gente sabe no mundo. Ações que te ajudam a prosperar, eu gosto disso, tá? É buscar desenvolver habilidades com amor. Uma frase que eu gostei muito de ouvir, o ano passado eu estava muito insatisfeita com o meu buchinho. E aí eu estava com aquele ranço e eu disse assim, mas eu estou querendo emagrecer por ódio do meu corpo, não por amor. Quando virou essa chave, eu saí daquele platô que eu não estava conseguindo emagrecer. Porque eu estava querendo emagrecer brigando com o meu corpo. E não aceitando e amando ele, querendo ter mais saúde, mais vitalidade e ficar mais bonita com as roupinhas de palestrante, sem estar preocupado se eu estou tirando foto de lado, se tá, né? Eu ainda pensei assim, eu tenho que ficar muito de frente, porque daí pelo menos não aparece tanto. Mas, né, aqui na hora a gente esquece até de encolher a barriga, gente.
é o que tem. Gostem da essência de vocês, aprendam novas habilidades com amor. Então, se tu vai fazer um curso, um treinamento, uma mentoria, se tu tá aqui na palestra te desenvolvendo, tira a crítica da mente pode ser a crítica interna, eu não dou conta, eu não consigo aparecer, e se eu abrir o meu Instagram, e se eu falar errado, e pode ser a crítica externa. Nossa, olha ali o jeito que ela falou, ela errou aquilo ali, mas ela tá aqui só um ano, aqui a gente vai julgando. É um hábito ensinado. E aí a gente está aqui para aprender novos hábitos. Ativar a generosidade. Deixa eu catar minha colinha aqui. Ativar a generosidade, transbordar. É o que eu estou falando em comunidade. A gente está aqui, a gente pode se auxiliar, contribuir, crescer. E que nem eu falei, eu estou aqui para auxiliar e dizer, eu ajudo vocês nos planos de 10, 20 anos. A Val me ensina a vender. Daqui a pouco alguém me diz, Tatá, eu faço isso. Será que funciona para a gente fazer uma parceria, para a gente aprender, para a gente crescer? Aqui no condomínio a gente está, eu vou contar, não sei se o Léo pode deixar eu contar, mas a gente está organizando um catálogo de empreendedores, que é para todo mundo colocar o seu servir ali e o seu WhatsApp. Então, costureira, eu faço comida, eu limpo casa, eu cuido de criança, terapeutas, a galera que faz atividade física, personal, fisioterapeuta, tem um monte de especialidades aqui. Se a gente se organizar direitinho, a gente quase não sai desse condomínio para nada, né? Então é sobre isso. Tá vindo novidades por aí, a gente está organizando já esse local centralizado para ser fácil e rápido para todo mundo se achar. Caiu. Intimidade com o dinheiro. Muita gente tem tabu de falar de dinheiro. Intimidade com o dinheiro é o quê? É saber exatamente quanto ganha. É saber exatamente quais são as contas fixas. É saber exatamente quais são as contas variáveis que tu pode economizar. E principalmente eu trabalho com empreendedoras, como eu falei para vocês. É entender o que é o meu trabalho da CLT, o que é o meu empreender. Separar os ganhos do CPF e do CNPJ, mesmo que tu não tenha um CNPJ. É tu organizar quais são as tuas prioridades dentro do que tu quer. Porque muitas vezes a gente vai lá e diz assim, achei uma blusa maravilhosa, mas achei, vou lá e compro. E aí eu tô deixando outra ponta descoberta. Então, intimidade com o dinheiro é saber os gastos parcelados, o que tu tem. E aí o planner ajuda muito nisso, porque aqui tem objetivo, inclusive, de compra. Aqui tem roda da vida para olhar para quais são as áreas que estão ruins e o que a gente vai fazer para melhorar. E tem lista de desejos, porque uma coisa é a gente precisar comprar comida, telefone, internet, gás, coisas básicas. A outra coisa é a nossa lista de desejo. Para onde eu quero ir, qual é o próximo telefone, o que eu quero fazer, qual é o próximo curso, qual é a próxima mentoria. É a gente olhar para o nosso dinheiro de uma forma próspera e não com aquele nervoso que dá. Isso é muito importante. Se tu vai olhar para teu dinheiro, e falando isso no começo do mês, perto do 5º dia útil, primeiro regula o teu estado emocional. Ele vai da boca até o chakra base, ou falando do pelve. Muito obrigada. É o corpo que vai te mostrar. Se o corpo aperta, eu falo muito isso para as minhas alunas, eu ensino a olhar os sinais do corpo. Se o corpo aperta, é porque aquela conta, aquele gasto, aquele investimento, tu tá olhando para ele com escassez, com medo de faltar, com medo de não ser suficiente para pagar as tuas contas. Quando tu olha para uma coisa com uma outra energia, a tendência é tu prosperar mais rápido. Então, o que eu costumo fazer? Chegou a conta de luz lá em casa. Ok, a conta de luz, a gente sempre procura diminuir a conta de luz, o gasto, né? Mas antes que bom que eu tenho luz, que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho um ventilador de teto, eu ainda não tenho ar-condicionado, mas que bom que eu tenho um ventilador de teto, que eu posso ligar ele durante o dia para trabalhar com qualidade. Que bom que eu tenho, tu já começa a virar. E lembra que eu falei da música? Se for necessário, coloca a tua música.
Porque se tu pagar com aquela coisa de, meu Deus, olha aqui, tá indo essa fortuna, e já teve mês de eu dizer, meu Deus, eu não tenho nem ar-condicionado, como é que deu tudo isso? Filho adolescente em casa tomando banho, né? Deve ser isso, que é o que dizem que gasta mais luz, porque eu não passo roupa, deu pra ver, né? Se vocês veem a minha testa enrugada, por que vocês não podem ver minha calça enrugada? Gente, vocês que lute. Não, eu me nego a passar roupa. A vida é curta demais pra gente passar roupa. Não, eu digo isso pra Val, a vida é curta demais pra passar roupa. Dá pra passar mais um, por favor? Obrigada. Por isso você já compra roupa que não precisa passar. Às vezes é massa, né? Eu já contei pra vocês quem é Thaís Quintans, essa mulher do Rio Grande do Sul. Já contei um pouco que sou formada, sou concursada. A história eu já contei pra vocês. Pode passar mais um, por favor? Quero todo mundo lá no Instagram, tá? Quem não tem um, faz pra me seguir. Ah, pode fazer, não tem problema nenhum. Então use, a gente começa a conversar, a gente começa, né, por lá. É muito importante pra mim. Me ajuda, se tu gosta desse material, me ajuda, porque tu pode abrir e dizer assim, cara, ela fez uma palestra, achei interessante esse negócio que ela disse, dá uma olhada aqui nesse perfil, vê o que tu acha. Isso é prosperar em comunidade também. É a gente recomendar, é a gente gostar do que faz, fazer com orgulho e recomendar. Então eu peço a ajuda de vocês, com muita humildade, para recomendar, para seguir, obviamente. E para quem quiser, para quem fizer sentido, eu tenho um grupo no WhatsApp em que uma vez por semana eu mando áudios lá. São áudios mais longos, aí em torno de 6 a 8 minutos, para justamente aprofundar um tema. Então eu pego alguma coisa que está sendo falada lá no Instagram e a gente aprofunda lá. Pode mandar, compartilhar. Os áudios, eles apagam em 7 dias, então não vai encher o telefone de ninguém de mensagem e o grupo é silenciado. Então não vai ter aquele monte de bom dia, não sei o quê, figurinha. É para a gente olhar para mentalidade, para crescimento, para merecimento, para planejamento e para quem já é empreendedora, para olhar para estruturação, para olhar para ter estrutura para fazer os movimentos de venda. Porque esse é uma grande trava, movimentos de venda. Como que eu posso ajudar? Aqui a gente já falou que escolhe crescer. Aqui eu quis mostrar para vocês. Essa primeira foto é lá no Rio Grande do Sul. A nossa casa era de madeira e tinham frestas. A gente morava numa cidade chamada Alvorada. Era uma roça, só que do lado de Porto Alegre, que é a capital. É uma cidade que até hoje não tem um shopping. Até hoje não tem muita coisa lá. A gente foi lá o ano passado e eu olhei a cidade e disse assim, gente, até os buracos da rua continuam igual. É uma cidade pequena e que lá eu era conhecida, porque eu ia no banco, eu ia trabalhar no banco e a Caixa era a única agência de lá, né? Tinha outras agências de outro banco, mas a Caixa era essa agência. E aí, às vezes, eu estava lá no mercado escolhendo um chuchu, um tomate, e alguém fazia assim... Tu trabalha no banco, né? Deixa eu te perguntar, deixa eu aproveitar. E saía do nada um papo. E o pior era aquele que tentava dizer assim, nossa, eu sou amiga dela, como é que tá? Como é que tá a família? Eu pensava assim, eu conheço? Eu já atendi essa pessoa? Tá perguntando da minha família, mas é só porque quer ser gentil? Ou será que eu estudei em algum lugar? Gente, vocês não têm... Não façam isso, pelo amor de Deus. Se vocês me derem oi aqui e eu tiver assim muito, dê oi de novo. Porque eu sou distraída, muito. Tanto que eu falei para vocês que eu tinha medo de virar água por cima de mim, por cima das coisas. Por quê? Porque a gente foi treinado nesse lugar, na sobrevivência, para sair do caos. E eu gosto muito dessa foto porque ela mostra a realidade de muita gente. É uma realidade simples, que o meu pai estava com a regata rasgada no dia da festa dos meus 5 anos, mas eu estava de sandalinha nova. Eu lembro, claro, mais das fotos do que desse dia. Mas eu quero dizer para vocês que, como pai e mãe, a gente dá o que a gente tem de melhor para os nossos filhos. E prestem muita atenção, porque o Dia da Mulher e depois o Dia das Mães veio a calhar também. A gente às vezes se julga de que não deu o suficiente, de que não cuidou o suficiente, de que o que eu fiz... Não façam isso. Dá o teu melhor, transborda. Errar faz parte do processo.
Então, tira o peso da crítica que às vezes a gente faz com a gente mesma. Foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Eu fiz bastante terapia por conta da minha filha mais velha. Eu conto essa história, ela sabe, ela participa de muitos eventos meus. E eu era muito crítica, muito exigente. Porque para aquela família ali muito pobre, que passava muita necessidade, eu não sentia fome. Mas a gente não comia coisas diferentes, a gente comia o que era plantado. Eu fui conhecer lasanha com 15 anos e eu conheci hambúrguer, McDonald's, porque lá só existia McDonald's, não tinha nem o concorrente Burger King, nem nada, com 18, quando eu comecei a trabalhar no centro de Porto Alegre. E é o que eu digo para vocês, eu nunca passei fome, mas eu imagino que os meus pais deixavam o ovinho para mim e comiam alguma outra coisa, muitas vezes. Deem o melhor, transbordem na vida de vocês. Eu casei muito cedo, com 18 anos, eu casei com o meu excelentíssimo, mas a gente está junto desde que eu tinha 15 anos. Hoje em dia não pode, né? Um homem de 24 e uma menina de 15 nem pode, mas antigamente podia. E ali eu formada depois de adulta. Eu passei na faculdade aos 18 anos para ser professora de História. E eu não tive como pagar. E aí a opção foi trabalhar, né? Eu fui fazer a faculdade bem depois. Aqui eu trouxe uma frase para a gente pensar juntos. Que não existe prosperidade quando tu vive presa no julgamento e desconectada da tua força. Para a gente finalizar, eu não sei se o julgamento que tu faz é contra ti, porque nós somos as nossas piores críticas. Eu não sei se o julgamento que tu faz é para o outro, se o julgamento que tu faz é para os teus pais. Eu não sei qual é o tipo de julgamento, mas ele atrapalha a tua prosperidade. Enquanto a gente está gastando energia se criticando ou criticando o outro, ou pensando que o meu pai poderia ter sido diferente. Eu passei 4 anos sem falar com o meu pai. Ele era muito rígido. E quando ele soube que com 15 anos, eu vou contar um segredo só para vocês, tá? Vocês não contem por aí. Quando ele soube com 15 anos que eu tomava anticoncepcional, ele não aceitou. Não, agora tu cresceu, tu quer tomar anticoncepcional, então tu quer ser adulta, tu vai viver a vida de adulta. E a partir dali o meu marido assumiu todos os meus custos. Então, e ele ficou muito bravo. Ele até hoje não sabe ler. Eu conto para a Val que a gente tem que ajudar ele a resolver Pix, coisas de telefone, OLX, ele só sabe mandar áudio no WhatsApp. Ele parou mas já está respondendo o WhatsApp, já é meio caminho andado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não sei como é que é a vida, como é que foi a criação, o quão exigente foram, mas o que eu posso afirmar para vocês é que como mãe e pai a gente dá o melhor que a gente tem para os nossos filhos. E eu não tenho a menor dúvida que eles me deram tudo que eles tinham e tudo que eles sabiam. Então, tira o peso do julgamento, porque eu vejo muito em terapia que é o que mais pesa, é o que mais atrapalha. É aquela voz que tem medo de aparecer, que tem medo de vender, que tem medo de chamar atenção. Porque enquanto a gente era pequena, a gente ouvia, né? Fica quieta, guria, não fala tanto. Não é como gosta de falar? Desliga, parece que engoliu um rádio. Vai ver que era o teu dom. Mas lá naquela época não entendiam. E tá tudo bem. Dá o teu melhor, faz o teu melhor. Aqui eu peço para vocês, me sigam. Como eu falei, recomendem. Tá aqui a Tatá, gostei, ela falou algumas coisas interessantes, acho que vale a pena. Isso faz grande, grande, grande diferença. E para quem me seguir nas redes sociais, tem presente, tá? Que eu gosto de dar presente também. Eu agradeço o tempo de vocês, eu agradeço a escuta e fico ansiosa para saber de vocês pelas redes sociais, de quais são os planos de vocês para contribuir, para somar. Contem comigo de todo o coração, de verdade. Pessoal, obrigado, agradeço a Thaís. Thaís é uma nossa condômina incrível aí. Tô com o planner dela, comprei, presenteei uma pessoa também querida, que foi o Murilo, com o planner dela. Espero que ele esteja seguindo aí o planner.
vai me ajudar na minha mentoria de ser político, se Deus quiser, né, Tatá? Vai me ajudar com isso.